Olá, estudante, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática. O tema da nossa aula de hoje é inequação, estudar as inequações, certo? Professor, o que é uma inequação? Né? Nós sabemos bem o que é uma equação, né? Que é uma igualdade, tá? Quando você tem uma sentença, onde você compara dois lados, né? E utiliza o sinal de igual para dizer o que está de um lado é igual ao que está do outro, você tem uma equação. Tá? Numa inequação, o que está de um lado, ele não tem uma relação de igualdade com o que está do outro, mas sim uma relação de desigualdade. Ou seja, um valor maior do que o outro, maior, menor, ou maior ou igual. Tá? Então, quando nós falamos aí de inequações, nós estamos falando de desigualdades. Tá? Só para lembrar, quando você resolve uma equação, você busca um valor que satisfaz aquela igualdade, não é isso? Por exemplo, x mais 3 igual a 5. X mais 3 igual a 5, o x é igual a 2. Né? Por quê? Porque o 2 ele satisfaz aquela igualdade. Né? Quando você vai resolver uma inequação, você também tem que encontrar o valor para x que satisfazem a desigualdade. E geralmente não é um valor só. Tá? Você pode ter infinitos valores que satisfazem. Quando, na verdade, você resolve uma inequação, você encontra uma condição para x para satisfazer aquela desigualdade. Tá? Mas todas as duas você tem que buscar valores que atendam àquela condição. Ou uma condição de igualdade, no caso das equações, ou uma situação de desigualdade, que é o caso das inequações. Beleza? Então, vamos lá, definição. Chamamos de inequações do primeiro grau, que nós vamos estudar. É toda inequação, né, que apresenta uma dessas formas, né? Você tem aqui ax mais b maior do que zero, ou ax mais b menor do que zero, né? Que é este caso aqui. Ou nós temos aqui ax mais b maior ou igual, ou menor ou igual. Tá? Então, isso são inequações. Veja que a expressão que associa, ou que relaciona, é um sinal de maior, de menor, maior ou igual. Tá? Então, a forma de uma inequação do primeiro grau é essa aí. O A e B são números reais, né? Com esse A diferente de zero. Então, nos sinais, né, que vão aparecer, que vão relacionar o que está de um lado e o que está do outro, são o sinal de maior que, né? Se você tem muita dúvida, maior que, ó, que é maior que, o sinal de menor que, tá? Quando tem um tracinho do lado, a gente fala de maior ou igual, quer dizer que às vezes aquele valor atende os maiores do que ele. Maior ou igual a 2, significa o quê? Que o 2 atende e os maiores do que ele. Quando é só maior do que 2, já o 2 não atende. Certo? E você tem aqui menor ou igual. Tá? Então, são esses os símbolos, né, que vão estabelecer a relação entre o que está de um lado e o que está do outro. Tá? Então, as inequações elas vão aparecer um desses símbolos aí. Beleza? Muito bem. A resolução de uma inequação do primeiro grau ela pode ser feita de duas maneiras, na verdade. Né? Uma maneira é aquela que se faz parecido com o que se resolve uma equação do primeiro grau, mas você pode fazer também pelo estudo do sinal, né? Como se você transformasse aquela inequação numa função e estudasse o sinal. Por que, professor, que o estudo do sinal é eficiente? Porque quando você estuda o sinal de uma função, você sabe quais valores de x vai fazer com que aquela função seja positiva, você sabe quais são os valores de x que tornam negativa, e você sabe tudo. E aí na equação vai pedir uma coisa. Eu quero os valores que tornam essa expressão positiva. Se você estuda o sinal da função, você sabe exatamente quais são os valores que tornam aquela função positiva e consegue atender aquela desigualdade. Tá? Tem dois caminhos. Né, dois caminhos para você fazer a mesma coisa. Um resolvendo normalmente, que a gente vai ver aqui, e a outra você fazendo o estudo do sinal da função. Tá? Vamos aprender as duas formas? Então vamos lá. Então resolva as inequações. Vamos resolver essa inequação de maneira tradicional. Tá? Então menos 3x mais 12 é menor do que zero.
Tá? Como você resolve uma equação, né? Manda número de um lado, né? Do outro. Então, esse 12 passa para lá. Menos 3x menor que menos 12. Certo? Aqui a gente multiplica por menos 1. Muita atenção aqui, turma. Quando você multiplica por menos 1, você inverte o sentido da desigualdade, porque são os dois negativos, né? Para você permanecer com a desigualdade verdadeira. Ah, professor, por que isso? Só explicar rapidão. Menos 4, ele é maior que menos 12. Não é verdade? É. O menos 4 é maior que menos 12. Se eu multiplico por menos 1, os dois vão ficar positivos. Vai ficar 4 maior que 12. Ora, mas 4 não é maior que 12. Aí, por isso você tem que inverter. Quando eu multiplico por menos 1 e não faço a inversão, aí você deixa de satisfazer a desigualdade. Tá? Isso aqui é falso. Agora, se eu fizesse a inversão aqui, aí beleza, eu multipliquei por menos 1, tá? E fiz a inversão. Mudei. Aí fica 4 menor do que 12. Aí dá certo. Tá? Então, quando eu multiplico por menos 1, turma, é necessário, ou qualquer valor negativo, a inversão da desigualdade. Então, o que nós temos agora? Nós temos 3x maior que 12. Certo? Aí fica x maior que 12 dividido por 3. Aí teremos aqui x maior do que 4. Né? Como é que você representa a solução? A solução de uma equação é assim, ó. Solução é igual a x pertencente aos reais, porque teu universo é os reais, tá o quê? X maior do que 4. Certo? Também tem aquela representação com colchete, não é isso? Você deixa aqui aberto no 4, né? Que o 4 não está maior do que ele, você bota mais infinito. Tá? Que é a representação por intervalo, que também existe essa representação. Beleza? Então, resolvemos essa inequação de modo bem parecido com o que se faz com uma equação. Mas, né? A gente pode fazer isso transformando isso numa função e estudando o sinal. Tá? Então, vamos fazer isso? Bora lá. Se isso aqui fosse uma função, minha função fosse f de x igual a menos 3x mais 12. Então, eu estou tratando essa inequação como se fosse uma função do primeiro grau. Vimos na aula anterior como é que se faz isso, né? Eu preciso calcular o zero da função. Então, eu pego menos 3x mais 12 igual a zero. Você já assistiu a aula anterior, você vai saber o que eu estou fazendo. Então, menos 3x igual a menos 12, né? Multiplica por menos 1. Aí vai ficar 3x igual a 12, né? E o x é igual a 4. É isso? Bom, vamos fazer o estudo do sinal. Olha, vou colocar aqui uma reta, não é isso? Como a minha função é decrescente, porque se é negativo, você vai ter uma declividade assim para a esquerda. Beleza? Já vou aproveitar e colocar o zero da função, uma bolinha aberta. Só porque essa bolinha está aberta, está vazia. Porque esse 4 não pertence ao resultado. Porque ele só quer menor do que zero. Então, o que torna zero, que é o 4, ele não quer. Se ele quisesse, botasse maior ou igual. Então, o valor que anula a função, ele não quer. Então, se eu quero tirar aquele limite, eu boto a bolinha aberta, vazia. Né? Até colocar aqui uma bolinha bem aberta. Aí o que a gente sabe? A esquerda maior do que 4 é quem deixa a função negativa, a direita é que torna a função positiva. O estudo da função te diz tudo, te dá tudo. O que você quer? Ah, professor, eu quero o que torna a função negativa. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho menor do que zero. Menor do que zero é negativo. Então, me interessa onde é negativo. E onde é negativo? À direita do 4. Aqui, ó. Ou seja, os valores que satisfazem a desigualdade são os valores maiores do que
4, tá? Mesma coisa que nós fizemos lá na questão anterior. Então, esse aqui, ó, é o resultado da minha equação. Aí basta você escrever solução x pertencente aos reais, tal que x maior do que 4. Beleza? Ah, professor, mas esse eu achei mais difícil. De fato, fazer o estudo do sinal, ele é mais difícil, né? Porque a outra forma é uma forma mais direta, tá? Então, você escolhe de maneira mais fácil. Se bem que tem situações, por exemplo, nas inequações do segundo grau, já a gente não vai ter muita escolha na hora de resolver as inequações, vai ser pelo estudo do sinal. Então, às vezes, a gente se acostuma a fazer com a do primeiro, para quando for necessário fazer do segundo, a gente já se acostumou a resolver as inequações através do estudo do sinal. Tanto é que as inequações do primeiro grau têm que estar dentro do conteúdo, né, de função afim. Tá? Beleza? Vamos resolver. Ó, essa inequação aqui é uma inequação simultânea, né? Eu tenho 2x mais 1 menor do que 7, menor do que 5, né? Vamos resolver esse tipo de inequação. Como é que eu resolvo? Olha só. Eu vou escrever aqui. Eu tenho 2x mais 1 maior que menos 7 e menor que 5. Como é que você pode fazer isso? Olha, você pode isolar esse x no meio do termo, tá? Eu vou mandar aqui, ó, esse 1 aqui, ele vai para esse lado aqui e vai também para esse lado aqui, ó. Duas inequações. Se eu fizer isso, você vai encontrar menos 7 menos 1 menor que 2x menor que 5 menos 1. Beleza? Então, teremos aqui menos 8 menor que 2x menor que 4. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Esse 2, vou fazer a mesma coisa. Esse 2 aqui, ele vai passar agora dividindo os dois lados. Tá? Divide os dois lados. Então, se você fizer isso, o que nós teremos aqui? Teremos x maior que menos 8 dividido por 2, né? Menor que 4 dividido por 2, certo? Teremos, então, menos 8 por 2 dá menos 4, menor que x, menor que 2. Ou seja, quem satisfaz a tua desigualdade? Todos os valores que estão entre menos 4 e 2, excluindo o menos 4, excluindo 2. Né? Isso aqui é um intervalo, turminha. Você pode representar isso aqui de algumas maneiras. Por exemplo, na reta. Como é que eu represento isso aqui? Ó? Você coloca aqui o menos 2, o menos 4, aqui aberto, e o 2 também aberto. E aí você destaca bem aqui no meio. Pronto. Tá? Então quer dizer que satisfaz a tua inequação todos os valores que estão entre menos 4 e 2. Todos os números reais. Né? Ou então você pode representar isso dessa forma. Ó. Aberto no menos 4 e aberto 2. Certo? Tem uma aula que eu fiz sobre intervalos reais, né? Que é uma aula importante, é justamente porque o intervalo real aparece aí no estudo da função, da inequação, então é importante a gente saber. Ou então, a solução você pode representar dessa forma, x pertencente aos reais, tal que, e aí você bota tal qual está aqui, ó, do jeito que você encontrou aqui, ó, x maior que menos 4 e menor que 2, tá? Então, são as três maneiras de representar a solução de um sistema de equações. Esse tipo de sistema de equação é chamado de sistema de inequação simultâneo. Tem outra maneira de fazer, professor? Sim. Tá? Eu, por exemplo, poderia transformar isso em duas inequações,
Pegaria 2x mais 1 menor do que 5 e 2x mais 1 maior que menos 7. Resolveria as duas e fazia a interseção, né? Só que esse tipo de resolução, ele fica muito mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. Melhor você fazer dessa forma, né? A gente chama isso de inequações simultâneas, beleza? Então vamos responder aqui mais uma, tá? Ele quer saber a soma das soluções inteiras, né? A soma das soluções inteiras. É o mesmo processo aqui, né? Vamos lá, menos 7 menos 1, menor do que 2x, menor do que 5, menos 1. Certo? Teremos aqui menos 8, é a mesma situação, só a pergunta que é diferente. 2x menor do que 4. Esse 2 passa dividindo, né? Dá menos 8 dividido por 2, menor do que x. 4 dividido por 2. Teremos então aqui, ó, menos 4 menor que x menor que 2. A questão que é a solução, que é a soma das soluções inteiras, né? A soma das soluções inteiras, né? Ó, entre menos 4 e 2, pessoal, quando se fala de número real, aí você tem infinitos números reais, né? Infinitos. Agora, número inteiro não, tá? Então, vamos analisar quantos números inteiros existem aí entre menos 4 e 2. Vamos ver aqui. Então, vamos escrever aqui, isso aqui na reta numérica, tá? Então, vamos escrever aqui o menos 4, e aqui o 2. Minha solução é tudo que está entre menos 4 e 2. Certo? Quais são os números inteiros que estão aqui? Ah, pessoal, aqui tem o menos 3, aqui tem o menos 2, aqui tem o menos 1, aqui tem o 0 e aqui tem o 1. Não é verdade? São esses valores que estão inteiro, números inteiros. Ah, só você não botou nem o menos 4 e nem o 2, porque estão abertos, eles não fazem parte da solução. Tá? Então, se você for somar, isso aqui dá quanto? Olha, menos 3 com menos 2 dá menos 5, né? Na verdade, o que vai acontecer? Ó, se você for somar menos 3 mais o menos 2, fica menos 3 e menos 2, mais o menos 1 dá menos 1, mais o 0, mais o 1. Esse menos 1 cancelaria com mais 1, o 0 não interferiria em nada, e o menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, essa é a resolução do nosso exercício. Seria menos 5. Beleza? Vamos fazer mais uma para fechar? Seja x pertencente aos reais, tá o quê? 3x mais 13 maior ou igual a 0. E 5x menos 12 menor ou igual a 0. Assinale a alternativa que contém o conjunto de todos os valores possíveis para x. Todos os possíveis para x. Certo, então vamos lá, pessoal. Eu tenho 2x mais 13 maior ou igual a 0. Então, 3x vai ser maior ou igual a menos 13, né? X vai ser maior ou igual a menos 13 sobre 3. Né? Menos 13 sobre 3, turma, quanto é que dá? Olha, menos 13 dividido por 3. Aqui, vou botar só 13, né? Depois a gente bota o negativo. 4 fica 1, não é isso? Vírgula. Então, 4,3, né? Aproximadamente. Maior que menos 4,3. Certo? E aí, na outra que eu tenho, vamos apagar essa continha. A outra equação que eu tenho é 5x, 5x menos 12 menor ou igual a 0. Então, vai ficar 5x menor ou igual a 12. Né? X menor ou igual a 12 dividido por 5. Quanto é 12 dividido por 5, turma? Dá 2, né?
Aqui vai dar, sobra 2, 2,4. X menor ou igual a 2,4. Ora, então os números, turma, eles são maiores ou iguais a menos 4,3 e menor do que 2,4, porque tem que satisfazer as duas. Tem que satisfazer as duas. Olha só, vamos colocar isso aqui numa reta, tá? Então, veja bem, se você for colocar aqui na reta, eu vou colocar aqui o menos 4,3 fechado, tá bem aqui, maior, e o 2,4 também fechado. Então, os números são, ao mesmo tempo, maiores que menos 4,3 e menores que 2,4, ou seja, estão aqui, ó. Ora, qual das opções trata isso? Vamos lá. Eu já posso cancelar a letra A, porque o 5 não está. Certo? Porque vai até o 2,4. Eu posso cancelar a letra B, porque também o menos 5 ele não está. Porque já está o menos 4,3. Então, eu cancelo também a letra C. Certo? Então, nesse caso aqui, seria a letra D está todo mundo. Mas a letra E está mais completa. Porque o menos 4 está presente? Está. O menos 4 está presente. Então, a letra E traz os números que estão presentes nos dois intervalos. Ó. O menos 4 está aqui e o 2 também. Ó. Tá? E todos os números entre eles. Então, a resposta correta aqui seria a letra E, todos esses valores. Beleza, galera? Então, na aula de hoje, a gente viu aí como resolve uma inequação do primeiro grau. Até a próxima.